mulheres. Por que Vermeer pintava tantas mulheres? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente na Arte para Você e hoje vamos falar sobre Vermeer, o maravilhoso, mas vamos falar assim sobre um aspecto muito específico da sua obra, e por que Vermeer pintava tantas mulheres? Como eu já falei aqui outras vezes, o Vermeer não pintou tanto, e das obras dele que a gente conhece, que restaram, que são conhecidas, a esmagadora maioria retrata mulheres. Mas por quê? Vamos falar um pouquinho mais agora sobre isso nesse vídeo, mas antes vou pedir que vocês deixem o like e se inscrevam no canal para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, para a gente poder expandir um pouco mais essa conversa que a gente tem aqui para outras pessoas que possam se interessar sobre Vermeer, mulheres e artistas e sobre arte em geral. Então, agora que vocês já fizeram isso, vamos falar um pouquinho mais sobre o porquê das mulheres serem um tema tão central na obra do Vermeer. Teve um vídeo agora também, o último que eu publiquei antes desse, que era sobre o Klimt. Não era só sobre a questão das mulheres, mas o Klimt também representava quase que apenas mulheres, e o Vermeer também retratava muitas mulheres, mas as motivações são um pouquinho diferentes, até porque a gente tem que lembrar que eles viveram em países diferentes, em períodos históricos diferentes, em sociedades bastante diferentes, apesar de geograficamente não serem longe, mas eram lugares diferentes e sociedades e períodos principalmente bastante diferentes. Então, o motivo pelo qual as mulheres aparecem tanto na obra do Vermeer é um pouquinho diferente, mais particular, e fala muito também sobre a sociedade na qual ele vivia. Como eu já falei aqui, toda a obra de arte é individual, mas ela também é social, né? Nada existe apenas na subjetividade do artista, nada existe apenas, claro que existe, uma psique, claro que existe, uma subjetividade individual, uma forma de ver o mundo, existe, um retrato de um olhar crítico sobre o mundo, de uma subjetividade muito individual, muito particular, que retrata o mundo de uma certa forma, que enxerga o mundo de uma certa forma, que quer falar sobre alguma coisa. Óbvio que cada trabalho é muito, muito pessoal, mas também é social, também é sobre uma época, sobre um lugar, sobre um contexto, sobre um tempo, ao mesmo tempo que também é sobre o mundo, sobre a humanidade, também é sobre o coletivo. E essas grandes obras, elas duram tanto justamente sobre isso, porque elas falam muito sobre aquele artista, elas falam muito sobre aquela pessoa, sobre aquele indivíduo, mas elas também falam muito sobre a gente, sobre a humanidade, sobre o que é ser humano, o que é estar vivo, o que é estar nesse mundo, o que é ser um ser subjetivo, um ser social, uma pessoa dotada de subjetividade, de sociabilidade. Então a gente olha para essas obras de 300, 400 anos, elas falam tanto com a gente, porque elas falam sobre algo que não é apenas aquele indivíduo ou aquela sociedade, ao mesmo tempo que são também. Daí toda essa complexidade, porque a arte é algo tão fascinante, e porque que a gente se interessa tanto e a gente olha tanto sobre isso, independente de todo o tempo passar, A gente não olha ainda para Leonardo, Rafael e Michelangelo, as tartarugas ninjas, a gente não olha tanto para isso à toa, Então, é porque elas falam com a gente 500 mais, quase, 700 anos depois, não sei direito essa conta, mas enfim, tanto tempo depois, aí por quê, não é à toa. E então, assim, é claro que o Vermeer também estava falando sobre a sociedade dele quando ele retratava tantas mulheres, mas por quê, além do interesse individual dele, mas e da família, enfim, ele era de uma família de muitas mulheres, mas o que estava ali naquele entorno que aparecia tantas mulheres para ele? Levaram o Vermeer a pintar muitas mulheres, e a gente vai passar por eles aqui. Uma das razões eram as normas sociais da época. A cultura holandesa daquele momento colocava as mulheres no centro da vida doméstica, e o Vermeer era um pintor de interiores. Isso é muito interessante, porque ele pintava basicamente interiores, eram todas cenas de interiores de lugares. Ele não pintava paisagens, quer dizer, podia pintar, mas enfim, não era o principal, que nunca pintou, não podia, não era isso, mas assim, não era o interesse, não era o tema dele. Ele não era um pintor, de cenas de batalha, cenas históricas, ele não era um pintor,
sei lá, cenas tipo Rembrandt, cenas enormes, coletivas e tal. Ele era um pintor da intimidade, de dentro das casas, de lugares menores, de interiores. E muitas vezes no centro desses interiores, no centro da casa, no centro da vida doméstica e familiar, estavam as mulheres. E se a gente tem que pensar que a sociedade holandesa daquela época era uma sociedade de mercadores, né? Era uma sociedade de comerciantes, inclusive de navegadores. Então muitas vezes esses homens estavam fora da cidade, às vezes até fora do país, porque era uma sociedade de comerciantes e de mercadores. Então muitas vezes os homens tinham que se ausentar, né? Eles iam para outros lugares. E quem estava lá eram as mulheres. Então ele está mostrando também uma sociedade, uma cidade, uma cultura que era, em grande parte, gerenciada pelas mulheres, porque os homens se ausentavam. A gente talvez pudesse ver isso em períodos de guerra, por exemplo, né? Que os homens saíam para a guerra e as mulheres ficavam. Então ele estava, de certa forma, mostrando como aquela cidade, aquela sociedade, aquela cultura, aquele lugar era tocado, gerenciado, administrado no dia a dia pelas mulheres. Se os homens estavam fora, estavam fazendo comércio, estavam em atividades mercantis, estavam muitas vezes, né, em navios, estavam longe, alguns talvez nem voltassem, né, ou voltavam, ficavam um tempo e saíam de novo, quem estava levando a vida daquele lugar eram as mulheres. E claro que existia também todo o trabalho, né, de cotidiano, inclusive o trabalho manual, que era feito pelas mulheres. E aí a gente tem que lembrar também que o Vermeer vivia numa sociedade protestante e numa sociedade na qual a classe média estava surgindo, né? A classe média, de novo, como era uma sociedade de comerciantes, de uma sociedade mercantil, uma sociedade baseada no comércio, na troca, era uma sociedade de classe média, Então, ou seja, se você juntar protestantismo, né, a ética protestante, que dá muito valor ao trabalho, toda a sociedade, a gente pensar no Max Weber na ética protestante, a ética protestante, a hierarquia de valores do protestantismo dá uma importância central ao trabalho. É muito importante trabalhar, é muito importante produzir, é muito importante você ser alguém que agrega valor à sociedade, ao coletivo, ao todo, pelo seu trabalho. Remunerado ou não, ganhe muito, ganhe pouco, trabalhe em casa, trabalhe na rua, trabalhe fora, trabalhe dentro, trabalho doméstico, não importa. O importante é você ser produtivo e você agregar a sua vida pelo trabalho, é você mostrar valor espiritual, você mostrar valor inclusive para Deus, né? Você provar o seu valor a Deus através da atividade do trabalho. É uma cultura que condena o ócio, é uma cultura que condena você terceirizar todo o trabalho, é uma cultura que condena você se orgulhar de não fazer nada. Então assim, né, aquela, por exemplo, aquela luxúria e aquela vida hedonista da corte francesa, por exemplo, não tem nada a ver com isso. E é uma sociedade na qual a classe média estava se tornando o principal agente social. A classe média era o protagonista daquela sociedade. E muitos países protestantes, até hoje, ou se constituíram como países o centro é a classe média, país de classe média forte. A própria Holanda, a Alemanha, os países escandinavos, evidentemente os Estados Unidos, né? Então são países de um certo tipo de capitalismo, um certo tipo de democracia, que é possível porque você tem uma classe média no centro da vida econômica, política, religiosa, moral, filosófica e existencial. E é essa sociedade que ele está mostrando aqui, uma sociedade na qual os valores da classe média estão dando lugar aos valores da antiga aristocracia. Então os valores da classe média, que mora não mais em palácios gigantes tipo do Rococó, mas que mora em casas um pouco menores, uma classe média que é urbana, que não vive em palácios gigantescos afastados, tipo Versailles, né? Uma classe média que está indo para a cidade, que está indo para a capital, uma classe média que dá muito valor ao trabalho,
cotidiano, uma classe média que vive a vida cotidiana, afinal ela não tem um séquito de empregados gigantes, ela passa o dia no jardim, né, e tocando piano. É uma classe média que acorda para ter um dia produtivo. Então a ideia de você ser produtivo, de você organizar o seu dia de acordo com o seu tempo, né, das ações produtivas que você tem. Uma classe média que vai dar valor a crescer na vida, uma classe média que vai dar valor ao resultado do próprio trabalho, ao dinheiro do próprio trabalho, ao fruto do próprio trabalho, que dá valor às atividades, né, de comércio, de ganho, de troca, que dá valor ao dinheiro. Então, ou seja, é um mundo aristocrático que está deixando de existir, e é um mundo urbano, industrial, vai começar a se industrializar, um mundo, né, na qual a classe média urbana está no centro, e aquele mundo aristocrático está deixando de existir. Ou seja, está retratando uma enorme mudança social, muito grande. Também está mostrando essa nova mulher que é também educada, que é uma mulher que é educada e que participa da vida social, né, da sua cidade, do seu lugar. E como é uma mulher que também é mais educada, mais instruída, ela tem uma vida interior muito rica. E o Vermeer achava, inclusive, que as mulheres tinham uma vida intelectual e emocional mais complexa que a dos homens. Enquanto os homens estavam lá cuidando do comércio e das atividades, né, de mercantis e da vida pública, entre aspas, as mulheres tinham uma vida intelectual, cultural e moral muito mais rica, e por isso elas conduziam a moral e a vida intelectual e emocional da sociedade. E como ele mostrava essas mulheres muito educadas, ele mostrava também essas mulheres que viviam nessas casas, nesses ambientes interiores que ele mostrava, ele também mostrava essas mulheres nas suas atividades de uma classe média educada, uma classe média instruída, como por exemplo a ênfase na leitura, tem muitas e muitas imagens de mulheres lendo, tocando instrumentos musicais, ou seja, ele está mostrando que essa mulher e consequentemente essa classe média se educou, ela está buscando valores de educação. E a gente vê também que são sempre retratos que mostram a vida doméstica como uma vida muito digna e muito digna de respeito, não apenas muito digna, mas também digna e merecedora de respeito, né? Ou seja, a atividade que era feita em casa também era tão digna e valorosa quanto aquela que era feita na rua. A casa aparece também não apenas como um lugar de atividades domésticas ou um lugar de criação de filhos, por exemplo, mas também um espaço para desenvolvimento do intelecto e da vida emocional através da introspecção. E aí ele está mostrando esse novo ideal para a mulher, que era o ideal de uma mulher também educada, né? Uma mulher que se instruía, que tentava buscar uma elevação de si própria através do conhecimento. Se a gente fizer a conta, nas suas 37 pinturas conhecidas, mulheres aparecem 46 vezes, a gente tem 46 figuras femininas e apenas 14 figuras masculinas. E geralmente essas 46 mulheres estão em papéis centrais e esses 14 homens em papéis coadjuvantes. E como a gente sabe muito pouco da vida deles, existe pouca informação, muitas das mulheres das suas pinturas são mulheres não identificadas, apesar de que acredita-se que muitas eram membros da sua própria família. Ele teve 11 filhos, dos quais 7 eram filhas, né? Ou seja, de 11 crianças na sua casa, 7 eram meninas. Então ele tinha muitas figuras femininas ali para usar como modelo. E muitas das figuras que aparecem, inclusive, a gente consegue ver uma consistência, né, de traços que provavelmente são parecidos com o das suas filhas. Não existe nenhuma indicação de que essa pintura é a filha tal, mas são mulheres parecidas entre si, que acredita-se que pareciam com as suas filhas. E a sua mulher Catarina também, muito provavelmente, posou para ele, apesar de que não existe nenhuma identificação concreta de que alguma daquelas era a sua mulher concretamente. E tem uma outra questão também, que era quem era a sua clientela. A esmagadora maioria da sua clientela era de classe média, e era uma classe média que queria se ver retratada na obra que ela comprava.
Então é uma classe média que não estava mais tão interessada em ver, né, aquelas obras, por exemplo, do barroco, né, ou do rococó. Ela queria uma arte que parecesse com a sua própria vida. Também um merchan, né, ele era um negociador de arte. Então é importante a gente lembrar que ele também sabia o que a sua clientela queria. Ele estava interessado em vender. Ele não veio de família rica, então vender para ele era importante. E então ele sabia que essa classe média queria uma arte que falasse sobre ela e falasse com ela. Além disso, ele também pintava dentro da casa dele. Ele pintava na parte de cima da casa dele, o que significava que ele acabava... muitas das cenas de casas que a gente vê são a própria casa dele, que ele mudava detalhes, né, uns ou outros. Então ele também tinha, né, digamos assim, não a limitação, mas ele tinha o contexto de estar pintando dentro da própria casa. E isso aqui também não deixa de ser, né, claro, a gente tem que lembrar da importância da luz, né, então se ele não tinha tantos elementos para pintar, em termos de elementos cenográficos, ele tinha sempre o uso da luz, que acabava se tornando um elemento muito importante e um elemento cenográfico em si mesmo, não é? Porque afinal ele não precisava de tanta coisa para criar um cenário muito rico. E ele também acabava mostrando a sua habilidade não apenas em pintar, digamos assim, objetivamente, mas também a sua enorme habilidade em pintar a vida subjetiva dos seus retratados, das suas mulheres, né? E é muito interessante como ele consegue, mesmo com lugares pequenos, com espaços pequenos, contar histórias inteiras, né? Quase como se a gente estivesse vendo um frame, né? Um pedaço assim de um filme, mas sempre tem ação, sempre tem movimento, sempre tem alguma coisa acontecendo. Então são pinturas que, apesar de serem em lugares menores, com menos elementos, são absurdamente, assim, monstruosamente ricas por todas essas camadas de vida interior que ele consegue adicionar às suas mulheres e retratar não apenas elas, né, mas todo esse momento da sociedade, todo esse momento, né, de vida interior coletiva de uma forma tão rica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, passem para outros, não deixem de dar o like aqui para o vídeo chegar a mais pessoas e aguardo vocês no próximo. Tchau!